Sérgio, por favor, venha para cá. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Bom, não é segredo para ninguém que networking é super importante. Não importa se você lida diretamente com vendas ou se relaciona com mais pessoas. E eu vou contar um pouco para vocês aqui como eu faço networking. Eu falo que eu não sou o maior especialista de networking, mas ao longo dos anos eu mantive contato, mantenho contato com muita gente que sabe muito do networking e eu fui criando também um pouquinho dessa especialização. Então, para me apresentar, eu sou o Sérgio Langer, trabalho com o mercado imobiliário desde 2004, sempre do lado do marketing, publicidade. Esse ano, até por conta da pandemia, ano passado, eu tirei o meu Cresce, fiz o TTI, até para entender um pouquinho todo esse processo da corretagem. E nos últimos anos, como eu falei, desde o início do projeto do podcast, em 2019, eu tive que lidar com muita gente, CEO de empresa, donos de empresa, e chegar em pessoas que até então eu não tinha esse contato. Então, eu vou contar um pouco para vocês de como a gente tem que fazer o networking diariamente, tomar uma cápsula diária de networking, colocar isso como um ideal da sua vida, porque quanto antes a gente começa a fazer networking, quanto antes você começa a criar um relacionamento, ter um ciclo de amizades e relacionamento maior, isso vai te ajudar no futuro. Então, quanto antes começar a fazer, quando você olhar para trás, você vai ver o quanto você construiu. E networking networking é uma das coisas mais humanas que existem. Se a gente olhar para trás, na época do Homem das Cavernas, há 10 mil anos atrás, quem não andasse em grupo, quem não estivesse dentro de uma tribo, morria. Era presa fácil para os animais. Então, lá de trás, o ser humano precisava ser muito mais social, andar em tribo, ter uma rede de contatos, de relacionamento, porque senão ele era presa fácil para os animais. E o ser humano é um animal por essência, né? Fora do grupo, ele não sobrevive. Né? E se você traz isso para o mundo atual, né? Não importa se você trabalha com vendas, se você trabalha numa área mais operacional, mas você vai ter que lidar com fornecedores, você vai ter que lidar com funcionários diretos, indiretos. Na sua própria casa, você vai ter que se relacionar com o marido, esposa, filhos, parentes. Então, é super importante você ter esse jogo de cintura, essa questão do bom relacionamento, que vai te ajudar não só no lado pessoal, quanto no profissional. E qualquer networking começa com você. Né? O networking, ele começa com você mesmo, o seu networking. Né? Você tem que se vender de forma segura e de forma proprietária. E como a gente faz isso? Né? O primeiro passo é você se apresentar bem. Né? E o que seria o se apresentar bem? Você se vestir bem, você... tem uma regra que a gente fala, que são os primeiros 2 segundos. Né? Quando uma pessoa bate o olho em você, a gente tem aquela expressão que a primeira impressão é que fica, e isso é super autêntico, é super real. Quando alguém bate o olho em você, ela já faz uma leitura rápida, num piscar de olhos, e ela já tem uma imagem de você. Então, tem algumas regras que a gente pode usar para quem trabalha mais no lado comercial, ou quem quer passar uma imagem de uma pessoa, não importante, mas uma pessoa séria e um posicionamento autêntico, é se vestir bem, né, estar sempre arrumado, né, independente da ocasião, independente de onde você esteja. E uma dica que eu posso passar para quem trabalha essencialmente com vendas são 2 pontos que normalmente as pessoas, quando batem o olho em você, elas vão te olhar. O primeiro passo, nos homens, é o relógio. E o segundo olhar, o segundo ponto onde a pessoa bate, são os sapatos. Tá? Então, a pessoa olha para o seu pulso, para ver se você está com o relógio, que tipo de relógio, e a pessoa olha para o seu pé, para saber o que você está. Então, quando a gente fala isso para as mulheres ficam muito felizes, porque as mulheres sabem investir em bons calçados, elas sempre
estão comprando calçados novos, sempre se preocupam com a questão do calçado. Já o homem nem tanto, o homem não se preocupa tanto com calçados, mas é uma preocupação, e quando alguém bate o olho em você, uma das primeiros itens que a pessoa vai olhar, além do relógio, é para o pé. E cultive uma marca pessoal magnética, né? Seja inesquecível. Né? Você tem que agregar alguma coisa para as pessoas, você tem que passar valor, né? Procurar sempre ajudar o próximo, e se preocupar mais com o que você pode fazer pela pessoa e como você pode ajudar. Então, uma das essências do networking é se preocupar com as pessoas, né? Unir pessoas, se preocupar com as pessoas. E aí você vai ter uma marca pessoal, né? Independente de você estar trabalhando na empresa A, B ou C, o seu nome e sobrenome é a sua marca pessoal. Então, quando a pessoa for te apresentar, independente de onde você esteja trabalhando hoje, a gente fala que a marca pessoal é a história que as pessoas contam sobre você quando você não está na sala. Então, você está participando de uma reunião, você saiu da sala, como que a pessoa te apresentaria? Né? Em poucos segundos, 5, 10 segundos, como que alguém te apresentaria? Então, esse é um bom exercício para você projetar de como as pessoas estão, de como você está posicionado na mente das pessoas. Como é que você quer ser apresentado quando você não está na sala? Uma coisa é quando você se apresenta. Oi, eu sou o Sérgio, trabalho na empresa tal. Você tem um speech de venda. Agora, quando você não está presente, né, o que você quer que as pessoas falem de você? E o poder da primeira impressão, né, como eu falei, tudo acontece nos primeiros 2 segundos. Né, a pessoa bate o olho em você, ela automaticamente ela vai ou não com a sua cara. Lógico, quando você começa a falar, tem toda a questão de empatia, de rapport, tem uma série de fatos que você pode fazer com que essa pessoa goste ou não de você, mas a primeira impressão é que fica. Então, essa frase é muito forte. Tem até um livro em inglês que fala um pouquinho sobre essa questão dos primeiros 2 segundos, do piscar de olhos, de como é importante você passar uma boa impressão logo no primeiro contato com a pessoa, essencialmente se você trabalha na área comercial e precisa vender algum produto ou serviço. E aí a gente tem 4 conceitos essenciais que a gente pode trabalhar, que a gente pode chamar de conceitos, que a gente pode chamar de gatilhos. Né? Hoje o marketing cada vez mais vem chamando esses termos de gatilhos. E o que são isso? Né? Como a gente pode resumir? São 4 gatilhos, são 4 conceitos que a gente pode trabalhar, principalmente na questão do networking. O primeiro é reciprocidade. Né? Reciprocidade é quando você faz algo por alguém, né? Automaticamente, não sempre, você tende a receber algo em troca. Né? Então, se você andar pela rua, não em todas as cidades do Brasil, tá? Aqui, com certeza, eu testei e funciona. Se você der bom dia para alguém, a pessoa vai te dar bom dia. Isso não funciona em todas essas cidades, mas, essencialmente, aqui em Santa Catarina, Blumenau, o povo acho que é um pouco mais educado do que outras regiões do Brasil. Se você der bom dia, a pessoa vai te dar bom dia. Isso é reciprocidade. Isso não funciona em todas as cidades. Tem cidades que não acontece isso. Mas a questão da reciprocidade é algo muito humano e é algo que, se você quiser fazer algo por alguém, essa pessoa não vai ter que te retribuir, mas ela vai ficar com algo para fazer por você. Outra questão é a afinidade. Né? A pessoa tem aquela sensação de gostar ou não de você. Então, ela te conheceu há pouco tempo, você precisa se relacionar com ela comercialmente, socialmente, e você deixa um residual na cabeça dela se ela tem uma empatia, uma afinidade por você ou não. Então, esse é um ponto super importante. Outro item que a gente constrói com o tempo, que não é fácil construir, mas é um tijolo por tijolo, é a questão da autoridade. Né? Quanto maior a sua autoridade, quando você se posiciona no seu segmento, no seu nicho, você consegue o que você quiser. Você consegue cobrar mais caro, você consegue falar mais alto, você consegue que os outros te escutem. Então, a questão da autoridade é super importante. E a complementariedade. Complementariedade é o que você vai agregar
para outra pessoa, né? O que você sabe que a outra pessoa não sabe, que você pode agregar, né? Quanto complementar você pode ser para aquela pessoa. Então, esse também é um ponto, é mais um desses 4 conceitos essenciais, desses 4 gatilhos que a gente está passando aqui. E o que a gente tem que buscar, né? O que a gente tem que buscar? São 2 pontos essenciais. O primeiro é se aproximar das pessoas e o segundo é como ajudá-las, né? Quando você se aproximar de uma pessoa, como você pode ajudar aquela pessoa? Né? Você pode conectar ela com outra pessoa que faça sentido? Você pode passar para ela algum ensinamento que você saiba que ela não conhece? Então, esses 2 conceitos, de você se aproximar das pessoas e como ajudá-la em algum aspecto. E se eu quero o melhor para mim, uma das melhores formas de se atingir isso é cuidando dos outros, né? Esse conceito também é muito forte. Se você quer o melhor para você, você tem que cuidar do grupo, você tem que cuidar das outras pessoas que estão à sua volta. Então, quando você começa a fazer isso, automaticamente você começa a criar uma rede de relacionamento, uma rede de contatos, uma rede de pessoas que você pode contar quando você precisa e quando elas precisam de você também. E uma coisa começa a girar e ajudar na outra. E aí, quando você começa a ver, você tem uma rede de pessoas, uma rede de contatos, que quando você precisa de alguma coisa, basta hoje você pegar o seu celular, fazer uma ligação ou mandar uma mensagem. É até interessante, hoje fazer uma ligação já não é tão comum, né? A pessoa te atender ainda é mais incomum ainda. Então, quando você pega o telefone e liga para alguém, a pessoa atende, quer dizer que você está num espaço lá dessa pessoa mais importante. Porque hoje falar com alguém no telefone está cada vez mais difícil, as pessoas estão cada vez menos falando, os aplicativos de mensagem estão crescendo muito, e isso a gente tem que se preocupar, porque daqui a 5, 10 anos, falar ao telefone vai ser algo super raro, e quem tiver a habilidade de falar com as pessoas, não só por telefone, mas pessoalmente ou por áudio, isso também começa a fazer uma grande diferença. E o interesse na pessoa e não no que ela pode trazer para mim. Isso é um dos conceitos, um dos pilares mais fortes da questão do networking. Quando você se aproximar de alguém, não pensa no que ela pode fazer por você, mas se interesse pela pessoa. Porque, dependendo da pessoa que você se aproximar, ela já está um pouco calejada e ela já tem um escudo natural de pessoas que querem se aproveitar dela de alguma maneira, se a pessoa é influente ou não. Então, quando você se aproximar de uma pessoa, quiser se conectar com uma pessoa, sempre olhar a pessoa e não no que ela pode trazer para você. E a capacidade de fazer com que aquela outra pessoa goste de você. Então, se você pensar alguma pessoa que você conheceu recentemente, socialmente, comercialmente, e você conversou com uma pessoa e você saiu com a sensação de que você conhecia ela há muitos anos. E isso não é incomum, isso muitas vezes acontece. Você vai falar com uma pessoa que você nunca falou na vida e você vai sair com a sensação que você já conhecia aquela pessoa, que você rolou uma afinidade, rolou uma química muito legal. E isso, normalmente, pessoas que trabalham com vendas, elas utilizam de técnicas para se aproximar da pessoa e para que aquela conversa, aquela conexão fique mais natural. São técnicas chamadas de rapport, onde você se conecta com a pessoa de forma rápida, para que a pessoa sinta-se confortável em fazer algum negócio, fazer alguma conexão com você. Encontrar complementaridade e pontos em comum. Então, quando você está conversando com uma pessoa nova, uma pessoa que você não conheça, quais os pontos em comum que você tem com ela? Família, trabalho, hobby, o que pode te ligar a essa pessoa? Então, procurar pontos em comum que você tem com ela, complementaridades e como é que você pode se conectar com essa pessoa. É lógico que tem muitos conceitos por trás disso, não é fácil fazer isso naturalmente, mas quando a gente começa a fazer isso soa natural. O network não pode ser algo forçado. Se for algo forçado, fica falso, e aí você realmente não vai conseguir
o principal objetivo, que é se conectar com pessoas, ajudar pessoas e ter uma rede de relacionamento forte, né? A gente fala que quando a gente tem uma rede de relacionamento forte, uma rede potente, você chega em qualquer pessoa que você quiser com um ou no máximo 2 telefonemas, né? Então, se você não conhece alguém, com certeza você conhece alguém que conhece a outra pessoa. E a gente fala que networking é muito mais importante e vale muito mais do que dinheiro, né? Porque um bom network, uma boa rede de relacionamento, você consegue se aproximar das pessoas, você consegue chegar nas pessoas certas, e isso vale muito mais que dinheiro. Você tem uma rede de pessoas em volta de você, que você possa ligar, que você possa ajudar e ser ajudado também. E buscar interesse genuíno por algo que você não sabe, né? Então, se você está se conectando com uma pessoa, essa pessoa domina um assunto que você não saiba, e você vai atrás desse conhecimento, né? Você para ouvir, né? Parar para ouvir também é uma ciência cada vez mais difícil. Hoje a gente vive num mundo que as pessoas querem falar muito, as pessoas não estão acostumadas a parar e ouvir. Então, eu até comento um pouquinho sobre um exercício para as pessoas ouvirem mais. São 2, né? A leitura, quando você começa a ler, você acaba treinando e capacitando melhor essa questão da audição, seu poder de audição, e podcast, né? Você ouvir podcast, você ouvir episódios ou audiolivros, então você parar para ouvir, esse exercício da escuta vai fazer você uma pessoa mais interessante para os outros. Quando você estiver falando com alguém, você vai ouvir a pessoa e não ficar interrompendo a pessoa toda hora. Então, principalmente quando você não conhece a pessoa, quando é um contato novo, é interessante você ouvir mais do que falar no início. E ajudar quem nos ajudou, né? Você ter esse conceito de ajudar quem nos ajudou. Então, a questão da reciprocidade, trabalhar forte isso com o próximo, com as pessoas, porque isso volta para você de forma autêntica, de forma genuína e sempre pensando no próximo e não no que a pessoa pode fazer por você, mas como você pode ajudar a pessoa. Tempo é moeda valiosa, né? Hoje, mais do que nunca, todo mundo reclama de tempo, de falta de tempo, e tempo a gente não compra, né? A gente não compra. A gente consegue fazer dinheiro, a gente consegue fazer um monte de outras coisas, mas eu não conheço ninguém que consiga produzir mais tempo. Então, quando a gente se conectar com alguém, quando a gente falar com alguém, quando a gente ligar para alguém, a gente tem que sempre dosar a questão do tempo, né? Você vai chegar numa pessoa, não ocupa durante um evento, por exemplo, aqui, você não vai falar com ela durante 1 hora, 2 horas ininterruptas, né? Você vai se aproximar, se conectar e você vai dar tempo a ela. Você vai permitir que outras pessoas também falem com ela. Então, a questão do tempo é fundamental, cada vez mais latente, e é algo que a gente tem que cuidar não só do nosso tempo, quanto do tempo dos outros. E como eu ajudo quem está ao meu lado, né? São 3 pontos que a gente pode falar. Como eu ajudo quem está do meu lado? Interesse genuíno na pessoa, como a gente falou, se interessar na pessoa e não no que ela pode fazer por você. Conectar com essa pessoa, você, de alguma maneira, se conectar com ela. E hoje, com redes sociais, é muito mais fácil isso. Você tem LinkedIn, Instagram, Facebook, próprio WhatsApp. Então, se conectar com uma pessoa é muito mais fácil do que era, talvez, há 10, 20 anos atrás. E entender o que ela precisa. Entender o que ela precisa e como você pode ajudá-la, né? Entender o que ela precisa. Às vezes ela vai precisar de um favor simples, às vezes ela vai precisar de um favor mais complexo. Então é importante entender o que ela precisa. E falando em rede social, uma dica que eu dou, quando você for se conectar com uma pessoa, principalmente no LinkedIn ou até no Facebook, antes de se conectar a uma pessoa, você entra no perfil dela, quando é aberto, evidente, e normalmente é aberto, você entra no perfil dessa pessoa, olha alguns amigos em comum, se você tem amigos em comum,
E se você não tem amigos em comum com essa pessoa, se conecte com alguns amigos dela. Por quê? Porque quando você tentar se conectar com essa pessoa, ela vai olhar automaticamente se você tem amigos em comum com ela. E se já tiver alguns amigos em comum, a chance dela aceitar essa conexão é muito maior. Então, essa dica de, antes de se conectar com alguém digitalmente, virtualmente, se conecte com alguns amigos dessa pessoa e faça com que ela tenha a sensação de que vocês têm alguns amigos em comum. E se interesse pelas pessoas e surpreenda. Né? Se interesse pelas pessoas, pelas histórias que elas têm, né? E não por quem são e como elas podem te ajudar. Então, isso faz uma diferença tremenda, isso é muito forte quando você está com alguém, quando você precisa se conectar com alguém, ou uma pessoa pública, ou uma pessoa em cargo diretivo, ou um presidente de empresa. Então, são várias dicas que eu fui aprendendo ao longo do caminho, fui entendendo com pessoas que têm redes de relacionamento poderosas e fui criando uma rede de relacionamento muito grande. Hoje, no mercado imobiliário, eu posso falar que eu tenho uma rede de relacionamento muito boa. Se eu demoro no máximo dois contatos para chegar em alguém. Se eu não conheço a pessoa, eu conheço alguém que conhece ela. Então, isso me ajuda muito a abrir portas, a conectar pessoas diferentes. Então, eu tenho duas pessoas que não se conhecem, eu entendo que possa ter uma sinergia entre elas, e eu vou lá e conecto essas duas pessoas. Isso é mais uma forma de fazer networking. E aí tem alguns micro hábitos que a gente fala que a gente tem que fazer todos os dias, diariamente. São pequenas ações que a gente vai fazendo e vai solidificando e vão tornando você uma pessoa bem relacionada e que possa ter o networking como uma ferramenta. O primeiro micro-hábito é o micro-hábito do bom dia. Né? Dependendo da cidade que eu falo, como eu dei um exemplo aqui, às vezes é óbvio, mas às vezes não é tão óbvio. É dar bom dia para todo mundo. É dar bom dia para o porteiro, para a moça da limpeza, dar bom dia para o motorista do aplicativo, dar bom dia para a recepcionista, dar bom dia para o presidente da empresa. Não importa o cargo, não importa a função, dê bom dia. Né? Então, essa é a primeira dica. A segunda é a regra dos 3. Quando você se conectar com uma pessoa, quando você conhecer uma pessoa, fale o nome dessa pessoa 3 vezes durante essa primeira conexão. Quando você fala o nome dessa pessoa 3 vezes durante essa conversa, automaticamente o cérebro dessa pessoa entende que você está dando importância para ela. A coisa mais importante para a pessoa que não te conhece é ela saber que você sabe o nome dela. Então, quando você repete o nome dessa pessoa 3 vezes, naqueles primeiros 2 minutos, naqueles primeiros 4 minutos de conversa, ela vai olhar para você e, automaticamente, ela vai se sentir muito mais acolhida e ela vai se sentir muito mais à vontade, só pelo fato de você falar o nome dela 3 vezes. Fale com estranhos. Isso vai de encontro do que os nossos pais, nossos avós sempre falaram para a gente, não fale com estranhos. Aqui a gente fala, fale com estranhos. Né? Se você está num evento e sentou do lado de alguém que você não conheça, fale com o estranho, pergunte quem é, onde trabalha, o que faz. Se você está num avião e sentou do lado de alguém que você não conheça, converse com essa pessoa. Então, fale com estranhos, tenha o hábito de falar com pessoas novas, porque você nunca sabe quem está do seu lado. Às vezes pode ser uma pessoa que pode te conectar com outras pessoas, às vezes pode ser uma pessoa que você vai fazer negócio. Então, falar com estranhos também é importante. Acostume-se a ler. Acostumar a ler, a gente treina o poder da escuta, além da gente melhorar o vocabulário, a gente melhorar o raciocínio e N outros aspectos. Um por dia, conheça uma pessoa nova por dia, tenha esse hábito de conhecer uma nova pessoa por dia. A gente sabe agora com pandemia é um pouco mais difícil, mas dá para substituir isso pela rede social, dá para você se conectar com uma pessoa nova por dia diferente. Então vai no LinkedIn, vai no Instagram, vai no Facebook e se conecte com uma pessoa nova por dia, que seja do relacionamento, que tenha gente em comum. Então isso também é importante. E conecte pessoas. Né? Junte pessoas que você entenda que tenham afinidade e que possam ter negócios em comum.
né? Então, aproxime pessoas, conecte pessoas, que isso também vai fazer muito bem, não só para você, quanto para elas. Como eu falei de rapport, né? Rapport é essa técnica de você se conectar com uma pessoa, e tem muito livro, tem muito estudo, tem muito material sobre rapport. Eu vou passar rapidamente algumas dicas rápidas, mas rapport é uma técnica de você se conectar rapidamente a uma pessoa. Você pode se conectar desde da respiração, você pode respirar no mesmo tom da pessoa, que isso também ajuda você a se conectar com essa pessoa, ou você pode usar algumas técnicas que eu vou passar aqui. Então, a primeira técnica é balançar a cabeça fazendo sim, quando você está falando com alguém, quando você está escutando alguém falar. O simples fato de você balançar a cabeça e mostrar que você está entendendo o que ela está falando, que você está fazendo sim, isso é uma técnica de rapport, uma técnica que a pessoa entende que você está compreendendo o que ela está falando. Esfregar as mãos paralela, você esfregar as mãos de forma paralela, também é uma forma de você se abrir para a pessoa, se conectar com a pessoa. Então, esfregar suas mãos em paralelo. Dedos dos pés apontados para cima, isso mais para as mulheres, quando estão de sandálias, que dá para ver os dedos. Então, você colocar os dedos dos pés para cima, lógico, quando você está sentado num ambiente que dê para olhar para os pés, mas isso também é uma técnica de rapport. Tocar o queixo, fazendo sinal de pensativo. Então, isso é uma forma de rapport também. Se você pensar talvez com pessoas que você conheceu, sem querer ou por querer, algumas pessoas podem ter usado dessas técnicas sem saber ou sabendo. E aqui tem um dado de uma pesquisa de uma consultoria muito grande no mundo, chamado Adler Group, que 85% das oportunidades profissionais são preenchidas por indicação da rede de contatos. Isso a gente aprende desde criança, né? Desde quando a gente vai ingressar no mercado de trabalho. Tem muitas empresas que a gente fala, eu não vou nem mandar o currículo, porque essa empresa só contrata por indicação. O que é essa indicação? Essa indicação é essa rede de relacionamento, essa rede de negócios. Então, você tem uma boa rede de contatos, né, isso vai te ajudar a ingressar no mercado de trabalho, a mudar de trabalho. Então, às vezes, você está numa empresa e você busca uma outra oportunidade, ou a se conectar com alguém profissionalmente ou pessoalmente. Então, existem algumas oportunidades aí grandes, e quando você tem indicação, né, o QI, né, o famoso QI, o que indica, isso ajuda bastante. E a sua rede de contatos é o seu patrimônio. Né, é um patrimônio que ninguém tira de você. Né, o seu imóvel, talvez alguém tire de você, se você não pagar as parcelas, ou se você não pagar o condomínio. O seu carro, talvez alguém tire de você. Mas a sua rede de contatos, ninguém tira de você. Ninguém tira de você. Então, não importa a sua situação atual ou não, é um patrimônio que você constrói na sua vida pessoal, na sua vida comercial, e isso ninguém tira de você. Então, é algo que você pode, todo dia, cuidar desse seu patrimônio, irrigar ele, nutrir ele, porque você vai colher muitos frutos daqui para frente. Então, tendo uma boa rede de relacionamento, tendo um bom networking, é um patrimônio que você constrói para a vida. E quando você olha para trás, você talvez se arrependa de não ter começado antes a ter esse hábito de conectar com as pessoas e ajudar as pessoas e ficar próximo das pessoas, porque você vai entender que isso só vai te trazer benefícios no futuro. E o melhor marketing nunca é você quem faz. Sempre é alguém quem te indica. Né? É a questão da indicação. Né? Por maior marketing que você possa fazer de você mesmo, quando alguém fala de você, ou da sua empresa, ou do seu serviço, ou do seu produto, aquilo é muito mais forte do que você fazer o seu marketing. Né? Então, a questão da indicação, ela é muito forte em qualquer segmento, quando você lida comercialmente, e isso funciona principalmente para quem trabalha no dia a dia, na venda de algum produto ou serviço, e
é indicado. Então, quando vem aquela indicação, a gente sabe que metade da venda já tá feita. E um exercício que eu passo para vocês é, por uma semana, vamos fazer o teste por uma semana, depois vocês me mandam uma mensagem no meu Instagram, @SérgioLanger, por uma semana, puxe papo com um desconhecido, todo dia. Puxa papo com alguém que você não conheça e, depois de uma semana, vocês me mandem uma mensagem e me falem o que mudou, o que aconteceu, se você conheceu uma pessoa interessante, alguma pessoa que te ajudou, ou que você ajudou alguma pessoa. Então, puxem papo com uma pessoa nova por dia durante uma semana. Depois vocês vão gostar, vocês vão querer fazer isso para sempre. Mas, no mínimo, por uma semana, puxem papo com um desconhecido, com alguém, e você vai ver que vão ter histórias muito legais, você vai conhecer gente que talvez você não conheceria, com certeza, você vai ter oportunidades pessoais, profissionais, pelo simples fato de você conversar com estranhos, de você puxar papo com estranhos. Talvez para os mais tímidos não seja tão fácil, mas o jeito mais fácil de você destravar isso é fazendo, é treinando. Né? Eu, desde moleque, desde adolescente, eu era uma pessoa muito tímida, eu ainda sou tímido. Então, o fato de eu subir no palco, o fato de eu falar com as pessoas, trabalhar com vendas, isso foi me ajudando a quebrar uma série de barreiras. E quanto mais eu subo no palco, melhor eu fico. Então, um dia após o outro. Então, fale com estranhos, converse com estranhos, se conecte pelo menos por uma semana, e depois me manda uma mensagem. Eu vou adorar saber o que aconteceu depois de uma semana. E não é sobre o seu produto, é sobre você. A base do network é confiança. Ninguém compra nada de ninguém se não confiar. Não importa se é uma comida, se é uma bebida, se é um imóvel, se é um software. Então, ninguém compra nada de alguém se não tem o mínimo da base da confiança. Então, a confiança é algo que se constrói dia após dia, com autoridade, com posicionamento, com networking. Então, tendo confiança é a base de tudo para que a gente possa se relacionar com as pessoas e vender o seu peixe. Todo mundo precisa vender algo. Não importa se no trabalho ou em casa, você tem que vender algo para alguém. Você tem que negociar, você tem que ser uma pessoa acessível e a confiança é a base de tudo. Bom, é isso, pessoal. Queria agradecer novamente ao Jean, à Adriana. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esse é o meu primeiro evento com o público, híbrido ainda, com o público e com a presença online, desde o início da pandemia. Meu último evento presencial tinha sido aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis. E a minha apresentação, quem gostou pode baixar, quem não gostou também pode baixar, está disponível. É só escanear esse QR Code. Façam o exercício que eu passei, de se conectar com uma pessoa nova por dia, depois me contem. E qualquer dúvida, estou aqui até o início da tarde aqui com vocês. E vou adorar também conhecer depois cada um de vocês aqui um pouco mais. Obrigado, pessoal.